Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui em mais uma aula. Então sejam todos bem-vindos aí, quem está assistindo aqui ao vivo, quem está assistindo aí na comunidade ou quem está assistindo aí os melhores momentos no YouTube, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre os melhores setores da Bolsa de Valores. Essa é uma questão que muito iniciante tem, ele não sabe onde investir, onde colocar o capital dele, fica em dúvida nos melhores setores para investir aí na bolsa e muitas vezes, eu diria que talvez na grande maioria das vezes, o iniciante cai na falácia do mercado. Acredita que um setor é melhor que o outro, que tem ali, que é melhor, enfim. E nessa aula aqui eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre os melhores setores da nossa Bolsa de Valores. O que é que você vai aprender nessa aula de hoje? Você vai aprender sobre o sistema, como o sistema funciona. Você vai entender sobre a falácia da internet, a falácia por aí que roda sobre setores, sobre ações. E vou dar exemplos para vocês, mostrar para vocês na prática os melhores setores para você investir, tá bom? Então vamos começar aqui, chegar de papo, vamos começar a falar sobre o sistema. Vamos lá, gente. O que é que o sistema é? O sistema, gente, eu chamo que é tudo que move aí o mercado financeiro, tá? Todas as instituições de trabalho, os profissionais, o meio, tudo que envolve, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o sistema quer que você gire. O que é girar, gente? É você comprar uma ação e vender ela lá na frente. Você compra e vende essa ação lá na frente e compra outra, vai para um fundo imobiliário, ou compra outra ação, ou coloca na renda fixa, depois vende e compra outra, enfim. O sistema não quer que você fique com o dinheiro parado, ele não gosta. Por que o sistema não gosta de dinheiro parado? Porque não dá dinheiro. Não é que não dá dinheiro para você, não dá dinheiro para o sistema. Se você compra as ações aí da Petrobras há 30 anos atrás, você comprou, pá. Quando você comprou, você foi lá e pagou a sua corretagem. Pronto. Se você tem 30 anos segurando aí as ações da Petrobras, com certeza você está com um belíssimo lucro hoje, mas o sistema não ganhou nada. Não ganhou nada de você. O que ele ganhou? Nada. Somente a corretagem na entrada ali, que você comprou a ação, pagou a corretagem e segurou durante 30 anos. Ou seja, o dinheiro parado não gera receita, não dá dinheiro para o sistema. Então a gente tem que começar aqui aprendendo a sair um pouco do sistema. Quando a gente vai pensar em investimentos, a gente vai ter que aprender ter um conhecimento aí dos fundamentos, um conhecimento base e não cair no papo do sistema, porque o sistema vai fazer você girar. Ele vai falar que você tem que comprar tal coisa agora. E você vai ouvir até de mim falando que não, o momento agora está bom para o setor de consumo, para o setor de varejo. O momento agora está bom para o setor petrolífero, o petróleo deve subir. Você vai me ver, vai me ouvir falar isso. Só que eu quero que meu aluno me entenda que quando eu falo que é melhor para o setor de petróleo, não é para você vender suas ações, sei lá, de saúde, de seguros e comprar petróleo. Não. É para você, se você for realizar algum aporte, se você for colocar um dinheiro todo mês, que é o que eu recomendo, que você faça aportes mensais na bolsa. Se você tem um capital para investir, divida ele e faça aportes mensais. Não entre tudo de vez e coloque dinheiro sempre que der na renda variável. Isso que eu sugiro. Então, aí você pode dar uma olhada a mais nesse segmento. Não que você tem que vender outro segmento para comprar esse. Não que o outro setor ficou ruim e vai para esse. Para com isso. Então, eu não quero que você caia nessa coisa do mercado de ficar girando, porque o mercado vai falar para você qual é o setor melhor, que o setor melhor mudou, que não é mais esse, que é aquele. Por quê? Porque ele vai te incentivar a girar. O sistema quer que você gire. Só que eu quero que vocês entendam, gente, o seguinte. Se você vê aí o mercado e tal, às vezes a pessoa pensa, ah, o cara é malvadão, o cara quer que eu gire, ah, tô vendo o youtuber, tô vendo o influencer falando para girar a carteira. Quero que vocês entendam, gente, que boa parte desses educadores financeiros foram construídos, o sistema construiu eles. Então eles nem sabem que estão incentivando o giro, eles nem sabem disso. Eles estão fazendo o que ouviram a vida inteira. E a vida inteira, eu tenho aí, vou fazer 16 anos de mercado agora aqui, e desde o início do que eu comecei na bolsa, é pregado sobre ciclos econômicos, sobre mudança de setores, sobre mudança de perspectiva, é sempre pregado, é sempre comunicado isso. Então é muito normal você ouvir
E as pessoas realmente acreditam nisso. Mas o melhor para o investidor é que ele fuja do sistema e evite o giro. Não é porque você está num segmento, num setor da bolsa que não está no momento favorável que você deve vender suas ações, tá? É isso que eu quero que fique claro aqui com o sistema. Então, por mais que vão ter setores melhores que outros, por mais que existam ciclos econômicos, você vai ter um cenário de alta inflação. Claro que vai prejudicar alguns setores e vai favorecer outros. Então, isso é normal. Então, sei lá, a inflação está elevada. Quem é prejudicado com a inflação elevada? Varejo. De cara aqui eu já penso que o varejo, as pessoas compram menos, né? Por conta do varejo, dos preços altos. Então as pessoas compram menos. Mas em compensação, você pega o setor elétrico, ele tem ajuste na energia com base na inflação. Então, ele consegue repassar para o consumidor final a inflação. Então, não muda para ele. Ele continua com o mesmo faturamento. Ele continua mantendo a mesma margem. Já no outro lado, o varejo não, ele perde margem, ele perde espaço, ele perde receita. Então, existem setores que realmente vão estar mais favoráveis em certos determinados econômicos. Porém, não é para você vender e ir embora, porque se você comprou uma boa empresa de varejo, se você fez uma boa análise, se você estudou direito, se a sua empresa gera caixa, se a sua empresa gera lucro, não tem por que vender porque está no cenário desfavorável, apesar do sistema falar para você vender. Então, esse início da aula é para isso, gente. É para mostrar para vocês que sim, existem ciclos econômicos, existem ciclos favoráveis para um setor, desfavoráveis para outro, depois o ciclo muda e o varejo fica bom e a elétrica fica ruim. Sempre vai ter mudanças econômicas, sim, eu não estou negando o fato disso existir, mas isso não é razão para você vender empresa boa. Esse é o principal ponto aqui desse início. Não é porque mudou o ciclo que você vende empresa boa. Empresa boa a gente segura o máximo de tempo possível, tá? Então segura a empresa boa para não vender nunca mais, tá? Então entenda isso que eu falei. O sistema quer que você gire e ele não gosta de dinheiro parado. Então ele vai te incentivar a girar de acordo com os ciclos econômicos. Então, não entre nessa falácia dos ciclos econômicos, apesar de eles existirem, apesar de você vai me ver falando que o cenário tá bom para a Petrobras, mas não quer dizer que você tem que vender suas ações e comprar a Petrobras. É isso que é o recado aqui. A gente não troca posições, a gente faz aportes. Essa aqui é a lógica. Então, você que é investidor, principalmente se for iniciante, a gente faz aportes, a gente não troca. Então, a gente está acumulando patrimônio em ações. Não interessa o ciclo, o segmento. Claro que você quer investir no melhor setor, na melhor empresa no momento. Aí você faz isso. Você faz seus aportes. Quando mudar, você aporta nas outras. E continua o jogo. Não fica girando, tá? Porque girar diminui o seu patrimônio. Toda vez que você compra ou vende, você paga taxa de corretagem. E se você tiver lucro, você paga imposto de renda. Então, tá cada vez mais comendo o seu dinheiro. Se você deixa a sua ação subir 30 anos sem vender, você não pagou imposto de renda, só paga imposto de renda na venda. Então, você acumula muito mais patrimônio porque você foge dessas taxas que o sistema te incentiva a pagar, de você ficar girando e pagando taxa, certo? Então, existem ciclos, vocês vão ver todo mundo falando sobre ciclos, sobre setor bom, eu mesmo vou falar isso, mas não é razão para você vender. Você não vende a sua ação porque o segmento, o setor não está bom. Você vende porque a sua empresa é ruim. Você comprou uma tranqueira, às vezes é melhor você nem vender, deixa lá. Deixa lá e aporta em outras, esquece ela. Esquece que vai que um dia dá um milagre e ela vira o jogo. Mas não é para você vender por conta de estar num setor. Então vou falar aqui de vários setores. Claro que eu vou preferir uns do que outros. E isso não quer dizer que você deva vender sua ação para comprar uma do setor XYZ, tá? Continua com o seu negócio e faz aportes em novas ações. O que é importante você entender aqui? Market time não existe. O que é market time? Market time, gente, é você tentar comprar e vender uma ação no momento correto. Então, a inflação subiu, vai subir, aí você comprou lá elétricas e vendeu varejo. Aí a inflação subiu, chegou na sua máxima, a inflação voltou a cair, juros caíram, voltou a ficar um cenário favorável aí para o setor de varejo, aí você vende as elétricas e compra o varejo e vai subir. Não existe isso, você não vai acertar o timing perfeito. A todo momento, a toda hora, vai ter gente te vendendo a ilusão de market time, de que é a hora disso, a hora daquilo, a hora de não sei o quê. Tudo isso é falácia do mercado, é falácia do sistema. Então,
Não existe market time. Ninguém sabe a melhor hora de nada. Eu não sei, Zezinho não sabe, Fulaninho não sabe, Cicrano não sabe, ninguém sabe a melhor hora para você comprar ou vender determinada ação ou determinado setor. E a todo momento vai ter gente falando que é o melhor momento, que está num time bom, que vale a pena investir. E seria o seguinte: quem trabalha com isso está falando que está sempre que está bom. Então, quem investe em ações fala que sempre está bom. Eu aporto quase todo mês em ações. Então, eu falo que sempre é momento de investir. Por quê? Porque não existe janela para mim. Para mim, todo mês é mês de aportar. Então, na minha filosofia de investimentos, de fazer aportes constantes em renda variável, então quase sempre eu estou aportando em ações. Então, para mim, tanto faz, porque eu não estou tentando acertar o market time. Eu invisto todo mês. Então, todo mês eu compro um pouquinho, todo mês eu vou lá e compro um pouquinho, todo mês eu vou lá e compro um pouquinho. Não existe o market time para mim. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês tenham na cabeça como filosofia de investimentos. Não existe market time. Por isso eu compro ações todos os meses. E constantemente o sistema vai falar para vocês que existe market time, que existe melhor momento, que existe hora certa para aquilo, que existe hora certa para aquilo outro, sendo que não existe. Então, é isso que eu quero que vocês tenham consciência aí na vida de vocês. O que eu quero que vocês entendam também é o seguinte: o market time, muita gente acredita que é possível, que existe um profissional que entende de mercado, que sabe a hora de comprar, que sabe a hora de vender. Esquece isso, gente. Essa ilusão é a pior ilusão que tem na cabeça do investidor. Quando ele acredita em guru, quando ele acredita na capacidade das pessoas, quando ele acha que o cara é bom pra caramba pra fazer isso. Se alguém tem poder, se alguém tem o talento, se alguém tem a capacidade de fazer market time, esse cara não vai estar na internet falando com vocês, porque esse cara tem o dinheiro infinito, porque é só fazer market time. Se eu sei a hora que vai subir, se eu sei a hora que vai cair, para que eu vou estar aqui, né? Para que eu vou estar explicando? Para que eu vou estar investindo? Já tá milionário. Ele compra na hora, sobe 1 milhão, aí ele pega dinheiro emprestado, vende tudo e compra tudo e faz tudo, enfim. Market time não existe. É uma ilusão vendida para você pelo sistema. Então, não cai nesse papo, faça aportes todos os meses, tá? O jogo. O que eu quero que vocês entendam sobre o jogo? Quando eu falo jogo, gente, é o jogo da bolsa de valores. É o jogo do investidor. O investidor, ele está entrando na bolsa de valores e o sistema está rodando. E no momento que você entra, você vai ser contaminado pelo sistema. A minha ideia aqui, o meu objetivo é te tirar o mais rápido possível do sistema, porque o sistema não foi feito para te ajudar. O sistema foi feito para você continuar aqui girando. Então tá aqui o sistema girando, ele quer que você compre, que você venda, que você compre, que você venda, que você compre, que você venda. Aí você paga corretagem, paga imposto de renda, corretagem, imposto de renda. Ele quer que você gire, ele quer tirar o máximo do seu dinheiro. Ele não foi feito para te ajudar. Você tem que usar o sistema, não ser usado pelo sistema. E o sistema vai te vender a ideia que existem gurus. Que existe o cara que manja de ação, que existe o cara que sabe daquilo outro, que aquela ação é boa, que aquela ação é ruim. Eu mesmo vou falar que a ação tal é boa, que eu gosto da empresa tal, que eu gosto do Banco do Brasil, que eu gosto da Engie, que eu gosto da CEMIG, que eu gosto da Copel. Aí você vai me ouvir falando disso. Mas eu não sou guru de investimentos. Ah, não, mas você trabalha com fundo, você trabalha com gestão, você tem experiência. Sim, eu sei que naquele momento a empresa está sendo bem gerida e que está tudo certo. Amanhã cai um meteoro e ninguém sabe mais de nada. Quero que vocês entendam que o futuro é imprevisível. Então, nossos cenários hoje são cenários do presente. Então, hoje eu tenho as ações da Engie porque eu gosto da empresa. Eu acredito na gestão, eu acredito na capacidade. São anos acompanhando a empresa, a sua evolução. Então, eu gosto da empresa. Mas amanhã pode mudar tudo. E é esse o risco que você tem que entender, que não existe guru. Eu posso estar super correto quando eu falo que Engie é uma boa empresa. Posso estar super correto, mas hoje, amanhã pode não ser mais. E o investimento tem esse risco, né? Alguma coisa é boa, alguma outra coisa não vai dar certo. Se você pegar aí a bolha.com, a bolha da internet, quantas empresas nós tivemos que quebraram na internet? Quantas sobraram, né, naquela época, que é mais antigo, aí nos anos 2000, a AOL, não sei o quê. É muita empresa que tinha naquela época. Muita coisa que você fala, poxa, naquela época você poderia falar, nossa, empresa boa. Mas no longo prazo a empresa quebrou, a empresa faliu, IG, não sei o quê, mudou totalmente o negócio, era provedor e virou sitezinho ali, enfim. Então, se você pegar diversos negócios, eles mudaram, eles morreram, porque efetivamente a gente pode achar interessante num dia e não ser amanhã. Então não existe guru de investimento porque ninguém sabe o futuro.
O futuro é imprevisível e você não pode cair nesse papo. Então, eu acho que o Banco Inter tá legal, pô. O seu operacional ali, com suas receitas, tá tudo em dia, aparentemente bem organizadinho. Tá, falta só monetizar um pouquinho mais. Se ele conseguir diminuir o spread ali entre os bancos, ele consegue ser mais competitivo, e aí ele consegue crescer. Enfim, são perspectivas que eu tenho e eu posso estar errado. E o Zezinho também pode estar errado e o Fulaninho pode estar errado. Mas qual é o jogo? O jogo da comunicação, o jogo do sistema é o seguinte: eu falo de Banco do Brasil, falo de Engie, falo de Banco Inter, falo de CEMIG, falo de S&P, falo de Google, falo de Microsoft, eu falo de 20 ações. Uma eu vou acertar, uma vai dar aquela porrada. E essa que dá porrada, ó, eu falo toda hora, eu martelo toda hora, ó. Olha, gente, falei aqui de VEG subindo 200%. Falei de VEG há 2 anos, olha o que aconteceu, subiu 200%. Olha aqui, gente, falei de Google, ganhei 1000%. Olha aqui, gente, falei de Engie, ó, subiu 1000%. É sempre isso que você vai ter. Sempre vão ter os gurus da internet, os especialistas aí indicando diversas ações, falando de diversas empresas, e só vai bater naquela que ele acertar. E você, enviesado, vai acreditar. Porque você vai acreditar, poxa, olha, o cara sabe. Quando ninguém sabe. Então, assim, eu tenho aqui 30 ações na minha carteira, uma delas vai explodir. Eu não tenho a menor dúvida que alguma vai explodir. Ou não, pode dar errado, mas eu acho sim que uma vai explodir. E se você quiser chamar atenção, é só bater naquilo que explodiu. E parece na sua cabeça que eu coloquei R$ 1 milhão ali e tripliquei, quadrupliquei meu dinheiro. E não é bem assim, porque a gente está diversificado em várias, tem percentual em cada, ou seja, a gente não tem certeza do futuro. Nem os profissionais que trabalham com o mercado financeiro têm essa certeza absoluta. Então, você que chega no mercado financeiro, você tem boa chance de estar sendo enganado, de acreditar que alguém sabe alguma coisa, que alguém sabe do futuro. A gente sabe do presente e a gente tem boas perspectivas para determinadas empresas. Ok, isso é natural. Agora, amanhã pode mudar tudo. O futuro é incerto, ninguém sabe. Então, não caia no papo de guru. Quem cantar para você, acertei essa ação aqui, acertei aquela outra aqui, subiu aqui, não sei o que, você está sendo enganado. Porque esse é o jogo de falar 50 ações. Essa empresa é boa, essa empresa é boa. Aí caiu, não fala mais, some, não fala mais do assunto. Aí pega que subiu 200%, 300% e fala dela como se fosse a indicação da vez, a bola da vez, enfim. Todo mundo, todos os gurus aí estão fazendo isso. Todos os caras que estão tentando se passar por gurus de investimento estão fazendo isso. Estão mostrando quanto ganharam, como vai ser, como é que foi e tal. Mas isso não quer dizer que vai acertar sempre, que é a realidade ou que sabe do futuro. Então, não dá para saber. O futuro é incerto e você não pode ser enganado. E como é que eu faço para não ser enganado, não? Primeira coisa é entender como o sistema funciona, como o jogo gira. E é o que eu estou explicando para vocês. Então, como é que eu não posso ser enganado? Deixar de acreditar nessas coisas. É entender que se alguém está se destacando porque acertou uma ação que subiu 100, 200% ou uma operação que fez, essa pessoa está querendo se vender como guru para te vender alguma coisa, para te vender alguma solução. Sendo que a solução que ele está te enganando, ele não pode oferecer, porque ele não sabe do futuro. Então eu posso chegar aqui agora, comprar aqui 50 ações, uma da porrada, e eu mostro lá que 500% eu ganhei. Ó, e é isso que muitas vezes acontece. Então, não existe guru, o futuro é incerto e o jogo é para te enganar. É para você achar que alguém tem a capacidade de ganhar dinheiro do mercado com previsibilidade e ninguém tem. Se fosse muito previsível, é só chegar e estaria todo mundo milionário, estaria todo mundo no seu iate em Dubai, não estaria ninguém nem fazendo Instagram, porque não queria aparecer, né? E ela todo mundo escondido, cheio de dinheiro. Então, não existe previsibilidade. O que existe é um método, uma estratégia para se ter sucesso no longo prazo. É o que eu falo, é o método de dar certo. Então, você pode investir na sorte, tentar acertar a tacada da vez, tentar achar o guru, tentar seguir aquela indicaçãozinha quente, você vai na sorte, porque não existe qualquer garantia de que isso vai dar certo, é 100% sorte. É onde a maioria acaba caindo, os iniciantes vão, ouvem daquela ação lá e acabam colocando dinheiro, recebe aquela diquinha lá, recebe um e-mail, vê o vídeo no YouTube, coloca o dinheiro naquela empresa, naquela ação, apostando que vai dar porrada e tenta na sorte. Essa que é a realidade. Sorte para a empresa virar o jogo, para a empresa crescer. Porque na maioria das vezes, essas empresas que chamam a atenção são empresas que caíram 90%, aí o cara acha que está barato. São empresas que têm altíssima volatilidade, então elas sobem muito e caem muito, aí o investidor entra achando que vai ganhar de muito dinheiro, porque ele imagina grandes ganhos. Tudo vai pela ganância, pela emoção e não pela razão. Então o investidor, a maioria das vezes, vai na sorte.
E pela sorte é tentar a ação da vez, tentar achar a próxima tacada, tentar achar a Magalu. O investidor que vai para dar certo, que vai dar certo no longo prazo, é só ter uma estratégia, ter um método e fazer os aportes direitinho como a estratégia manda. Não interessa o ciclo, não interessa o que o guru falou, não interessa o que o analista falou e por aí vai. Então é se desprender totalmente do sistema, porque o sistema não foi feito para te ajudar. O sistema foi feito para ganhar, para tirar o seu dinheiro, tá? Então não caia no papo desses faladores de internet. Você vai me ouvir, se você é iniciante, você vai ouvir o que eu tô falando aqui, você vai ouvir o papo, você vai cair, você vai tomar um fumo e depois você volta. É assim que acontece. São várias pessoas ao longo da minha vida que eu conheço assim. Que ouviram meus alertas, ouviram as minhas ideias de que não existe um guru, ninguém sabe do futuro. Você tem que ter um método para dar certo e não tentar grande tacada e não tentar a bola da vez, e sim um método consistente de gerar retorno no longo prazo. É isso que funciona, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu faço com o meu dinheiro e que sugiro que você faça com o seu também. Um método que dá certo. É o método que eu uso, é o método AMC, é o método Aposente Mais Cedo, para você fazer aportes mensais, baseado num conjunto de regras, baseado num sistema que vai dar certo no longo prazo. E ponto final, é o que eu sugiro. Não tem a grande tacada, não sei qual é a bola da vez, não tem que ficar vendendo ação, não tem que ficar comprando ação, não tem que ficar pagando imposto, não tem que ficar pagando corretagem, nada disso. O sistema é feito para dar certo. E para dar certo, você tem que sair dessa roda. Que a roda vai falar que a ação boa é aquela, que a bola da vez é outra, que você tem troca aqui, que o setor mudou e por aí vai. Certo? Então, eu tenho que fazer todos esses adendos aqui para falar de setor. Por quê? Porque eu tenho que deixar claro para o meu aluno que eu vou falar assim, ó, esse setor é bom, esse setor é melhor. E eu não quero que você pegue as suas ações, venda qualquer coisa, não sei nem qual é a sua carteira, não sei nem qual é o seu perfil de investidor, não sei nem o que é que você está fazendo, e venda só porque a Alan falou que tal setor é bom, e venda porque a Alan falou que aquela empresa é boa. Porque eu gosto de várias empresas, eu gosto de determinadas empresas, mas eu sei como é que o jogo funciona e eu preciso que meu aluno entenda como o jogo funciona. E daqui a pouco eu vou falar dos setores, os melhores setores da bolsa, onde você deve provavelmente colocar o seu dinheiro, e eu não quero que você faça besteira. Então tem que dar todos esses adendos aqui antes de explicar para vocês quais são os melhores setores da bolsa. Então, pense o seguinte, gente. O que te dá retorno não sustenta o jogo. Então, se você pegar aqui sua ação, comprar todo mês você está comprando, todo mês está comprando, todo mês está comprando, passa 20 anos, 30 anos, só acumulando patrimônio, reaplicando dividendos, gerando caixa suas ações, se aplicando, você vai dar certo. Só que isso não sustenta o jogo, não sustenta o sistema. O sistema precisa que você gire, precisa que você acredite na ação da vez, que você acredite na bola da vez, que você acredite que tem um guru. Vai ter um cara lá que vai pegar um ciclo de alta e ele vai ganhar dinheiro. Só que ele vai usar isso como marketing, como usuário, como se ele soubesse de tudo e não sabe. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, todo mundo acaba caindo na armadilha junto. Porque não é porque ele deu uma tacada que ele vai dar 50 seguidas. Não é porque. Ou então, às vezes, pode estar mentindo, né? Várias pessoas mentem na internet. Então, pode até que seja verdade, que tem uma boa vontade da pessoa, mas não vai acertar a próxima, porque não funciona assim. A bolsa não funciona dando tacada, a bolsa funciona para dar certo. Então, eu utilizo a bolsa de valores no método para dar certo. É isso que é o meu foco aqui. E eu fiz esse adendo para vocês ficarem claros, para não ficarem fazendo merda com o dinheiro de vocês, tá? Porque agora eu vou falar dos setores, tá? Vou mudar aqui a câmera. Só um minutinho. Isso aqui, gente, estou usando ela aqui porque é uma plataforma gratuita. Então você pode usar, é o TradingView. É só entrar, fazer seu cadastro que você tem acesso aos gráficos. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui o desempenho do Ibovespa e comparar ele com alguns dos principais setores que a gente tem. Então, vou pegar aí mais ou menos 10 anos, né, que vai vir aqui de 2011. Vou pegar aqui o início de janeiro até hoje aqui, ó. Vamos aqui, ó. 39% de retorno do Ibovespa nos últimos 10 anos, mais ou menos, tá? Sem coisa milimétrica aqui, tá, gente? Aqui é o fim didático, tá? Então, aproximadamente 40% de retorno no Ibovespa deu em 10 anos. Ou seja, se você pegou seu dinheiro, colocou no Ibovespa, você teria ganho 40% em 10 anos. Um retorno bem fraco aí, bem baixo, comparado com nossa renda fixa e com a inflação que a gente tem no país, tá bom? Então, é isso. Então, não foi um bom retorno investir nas ações do Ibovespa. Vamos para o primeiro setor, o IFNC, o índice financeiro, tá, gente? Que seriam as empresas do segmento financeiro, Itaú, Bradesco, enfim, várias empresas estão aqui.
Não só os bancos, como qualquer intermediador financeiro, maquininha de cartão, essas coisas. Subiu quanto em 10 anos? Subiu 140% o setor financeiro. Legal, né? Já foi um retorno aí bem melhor do que o passado, né? Então a gente viu que o Bovespa subiu mais ou menos 40% e o setor financeiro subiu 140%. Então é um setor que já teve um resultado melhor, bem superior ao Ibovespa. Aí eu posso falar, o setor financeiro é um fato, é um bom segmento a se investir. Por que, porque bulhufas o setor financeiro presta, Alain? Porque ele se sustenta no longo prazo. Se você parar para pensar, se você tiver um pouquinho mais de idade aí, você vai lembrar de bancos, você vai lembrar de empresas que teve na sua infância, que existem até hoje. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Claro que teve uns que deram errado, né? Bamerindos, né? Santander existiu também há bastante tempo, enfim. Quando o banco dá errado, o outro acabava comprando, né? Incorporando aquela carteira, né? Então os bancos davam errado, saia do Brasil, algum comprava. O banco dava errado, outro comprava, e aí os bancos ficaram muito grandes, né? Muito robustos. Então um setor que a gente vê funcionando há 20, 30, 40 anos com as mesmas empresas tocando o barco. Ou seja, é um setor lucrativo e com previsibilidade nos lucros. Quando eu falo previsibilidade, gente, claro que se você vai pegar uma coisa pequena, um banco pequeno, ou um banco digital desses que começou agora, você tem menos previsibilidade. Mas quando você pega o Itaú, ele tem uma certa previsibilidade dos seus lucros. Ou seja, se o Itaú está lucrando todo trimestre 20 milhões aí, você tem, ou 20 bilhões, você tem uma noção de quanto ele está ali lucrando ali, ele sabe que vai variar entre aqueles 20, 22, 21, 25, tá crescendo, tá caindo, enfim, fica naquele range ali, não varia muito. Você sabe que ele não tá lucrando 20 e vai cair para 10. Você entende que o jogo dele é aquele lá. Você sabe que ele trabalha no universo no Brasil, a população é X, então ele tem um limite de crescimento, ele está crescendo a inflação, enfim. Então, como são empresas bem robustas e bem grandes, existe uma certa previsibilidade nos seus lucros, tá? Quando eu falo previsibilidade, gente, não é falar que o lucro vai ser 25. Não. Sabe que vai estar naquele range ali, próximo do seu resultado passado. A não ser que aconteça alguma coisa, algo muito grave, um Covid, como a gente viveu, que teve lockdown, enfim. É possível ter alguma interferência no meio do caminho. Mas, no geral, é um setor bem previsível e estável no Brasil, tá? Então, é um setor que eu diria positivo. Se é um setor que já dá um retorno acima do Ibovespa, é um setor legal de se pensar em investir. Alan, mas eu não vou investir em todas as empresas do setor financeiro, né? Não. Você investe somente nas melhores, né? Você não precisa investir nas empresas ruins, né? Então você vai pegar aqui o índice financeiro, estou pegando uma cola aqui, tem muitas empresas, né? Você tem aqui desde empresa de cartão, você tem aqui as empresas, as seguradoras, que são do segmento financeiro, você tem empresa de cartão, enfim, você tem pequenos bancos, você tem a Bolsa, a B3, a do mercado financeiro, enfim, a do segmento financeiro, enfim. Então você tem diversas empresas dentro do segmento financeiro e você aplica as melhores. Por quê? Porque existe uma certa previsibilidade, existe certa uma solidez. Você sabe que é um setor que ele consegue passar por momentos turbulentos. Passou pela crise do Covid, passou pela crise de 2008, passou pela crise aqui no Brasil, passou por momentos de recessão no Brasil, passou por momentos de inflação alta, passou por momentos de juros altos. Então, enfim, é um setor que tem solidez e que consegue entregar resultados em todos os ciclos econômicos. É isso que você busca. Um setor robusto, um setor que consiga sobreviver em qualquer ciclo econômico. Partindo aqui para outro setor, a gente vai aqui para o de consumo. E com o segmento de consumo, ele está com retorno aqui de 73%. Ou seja, ele está com retorno melhor do que o Ibovespa, mas bem inferior ao do financeiro. E aí, quando a gente vai para o setor de consumo, você tem varejo, né? Magazine Luiza, Via Varejo. Deixa eu abrir aqui minha cola com a composição. Então, você tem Ambev, você tem Aliar, você tem, nossa, tem empresa pra caramba, Camil, enfim, você tem muita empresa no segmento de consumo, afinal, tudo é consumo aí, né? Vamos falar assim. Então você tem até de construtora que vende móvel, enfim. Tudo você tem aqui no segmento de consumo. Saúde, educação, muita coisa você está envolvida aqui no setor de consumo, né? O que é que tem que entender aqui? Que é um setor mais cíclico, né? Então, se você tem inflação,
prejudica o segmento de varejo, o varejo comércio ali, Americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, prejudicou. Essas empresas têm prejuízo, têm resultado ruim. Ah, dentro do setor de consumo você tem também, sei lá, saúde. Saúde também se prejudica um pouco com a inflação. Os planos de saúde diminuem, enfim, você tem vários influentes aí que vários segmentos que não se sustentam em todos os ciclos econômicos. Ah, você vai pegar aí construção, com juros altos, o financiamento fica mais caro, as pessoas compram menos imóveis, então acaba sentindo. Então são ciclos aqui, são empresas com um segmento muito mais cíclico, não tem uma estabilidade como estão os bancos, né, que conseguem viver em qualquer período cíclico. Então, o setor de consumo vai ter educação, vai ter saúde, vai ter consumo, vai ter diversos tipos de empresas, apesar disso, tem um resultado superior ao índice, tem um resultado superior ao Ibovespa e ainda assim você vê que não é tão superior, por quê? Porque é um movimento muito cíclico, né? Então vai ter uma hora que a empresa dá lucro, outra hora não dá, enfim, é um setor mais estável, é um segmento mais instável, ou seja, esse é aquele segmento que você pode comprar uma boa empresa que ela pode passar por um momento ruim, que ela pode passar por um momento complicado, e aí você vai ter que passar mais tempo com aquela ação para ganhar o seu dinheiro, é possível que isso aconteça. Então quando você compra alguma empresa do consumo, você vai ter que ter muita paciência, porque você pode passar por um ciclo de baixa muito, muito grande. A bolsa, por exemplo, caiu de 2010 até 2016. Foram 5, 6 anos de queda que a bolsa teve. Então, foi um momento de ciclo de baixa e nem todas as empresas conseguiram performar, conseguiram entregar resultado. Quando a Dilma saiu do governo, se eu não me engano, a Selic estava 14,25. Ou seja, as empresas que dependiam de uma Selic mais baixa, de um juros mais baixos, estavam lenhadas. E quais são essas empresas? A grande maioria do segmento de consumo. Por quê? Porque aí sim influencia no poder de compra do seu consumidor. Então você tem que entender que esse é um segmento mais cíclico. Então ele não é um segmento tão bom de longo prazo. E se você parar para pensar na sua memória aí, quantas empresas, grandes varejistas, duraram aí 20, 30 anos? Né? Quase nenhum, né? Se você parar para pensar, a maioria dos varejistas que eu conheço, que eu tive na minha infância, não existem mais, né? Falando exatamente, especificamente no segmento de varejo. Claro que no segmento de varejo você vai ter empresas como Vivara, que vende para um segmento melhor, que esse segmento aí consegue pagar com juros mais altos, consegue pagar com a inflação, é um segmento de classe A, que ele consegue se sustentar independente de momentos. Então existem várias empresas e você tem que entender individualmente para saber na quem vai investir aqui. Mas não é um setor de longo prazo, eu diria, porque a grande maioria das empresas sofrem, e quando sofrem, às vezes vem momentos de nunca recuperar. É que você tem que entender, gente, que na vida financeira de uma empresa, no Brasil, o custo da dívida é muito alto, porque nossos juros são altos. Então, se a empresa passa muitos momentos de aperto, ela pode precisar de pegar empréstimo, ela pode precisar de capital. E muitas vezes essa dívida acaba sendo insustentável no longo prazo. Então, a gente tem que evitar empresas que consomem muita dívida ou que possam precisar de dinheiro lá na frente, porque a gente não sabe como essa conta vai fechar. E aí a gente está aí no segmento aí de consumo. Olhando aqui as elétricas, pega aqui desde 2011, mesma coisa, todas as empresas. Segmento elétrico, olha que beleza, 177%, Alan. Ou seja, o segmento elétrico foi o melhor setor que a gente viu até o momento em termos de retorno. Poxa, Alan, como é que consumo com Magazine Luiza subiu 70%? Magazine Luiza, se eu pegar, apesar da queda dela, ela subiu de 2011 para cá. Vou ver aqui, mais ou menos aqui, quanto é que ela está de alta. Não é muito, mas está subindo 300%. Ó. Quem comprou 2011 Magalu, apesar da queda dela, ela caiu tudo isso aí, gente, está dando uns 300%. Ou seja, quem comprou Magalu ainda está ganhando dinheiro em 10 anos. Então, assim, como é que o setor de consumo, com empresas como Magalu, que subiram bastante, está perdendo para o setor elétrico? Porque setor bom dá dinheiro no longo prazo. Empresa boa dá dinheiro no longo prazo. Então, se você vai pegar a Magalu, ela vai ter o ciclo dela bom e vai ter o ciclo dela ruim que ela está vivendo hoje. Então, a Magalu deu lucro em 2019, aumentou seu lucro em 2020, conseguiu manter em 2021, mas no final de 2021 já começou a cair seu lucro, já começou a apertar a margem, veio o resultado de 2022, veio um prejuízo recorde, margem lá embaixo, enfim, veio um ciclo desfavorável, a empresa começa a
minguar, né? Porque ela para de dar lucro, ela para de gerar caixa, começa a precisar de mais capital, começa a se endividar mais, o custo da dívida no Brasil é muito alto, é muito elevado, e ela pode ter uma complicação financeira logo mais à frente e não conseguir virar o jogo. Então as empresas que cíclicas são bem, é um negócio bem complicado, um ciclo ruim, um ciclo mal duradouro, um ciclo ruim durando bastante pode prejudicar bastante a saúde financeira. Então, quando você tem segmento elétrico, para quem não conhece, o segmento elétrico ele é muito previsível. Tá lá a empresa gerando energia, ela tem uma hidrelétrica. Ela sabe mais ou menos quanto de energia ela vai gerar. Claro que existe um risco de um nível da água cair bastante, prejudicar o fornecimento da geração de energia. Então existe um risco. Mas na grande maioria das vezes é previsível. Ela não vai chegar ali do nada com uma hidrelétrica e vai gerar o dobro de energia. Não gera, não tem capacidade. Ah, vou gerar bem menos. Não gera também, tem que ter um risco, tem que ter um baixo nível de água. Enfim, então é um negócio bem previsível. As empresas de transmissão de energia, aquelas que transmitem energia da geradora até a cidade. Se você anda na estrada, você vê aqueles postes lá de alta tensão. Aquilo é de alguma transmissora de energia. Faz contrato de 30 anos. Então, aquelas empresas, aquela transmissão ali, tem contrato de 30 anos, de 20 anos, de 40 anos. Então, faz o contrato de 30 anos. Ou seja, a receita é totalmente previsível. Você vai pegar a empresa que faz a transmissão aqui no Nordeste, de um estado para o outro, que faz aqui a transmissão aqui lá no Sudeste, de um estado para o outro, e só. E já está com um contrato certo de 30 anos. Qual o risco? Não tem risco. O risco é cair um meteoro. Esse é o risco da empresa, ela tem que construir de novo a sua rede de transmissão. Esse é o risco do negócio. Mas existe já um custo de manutenção, mas você vê que é previsível a receita, é totalmente previsível. Aí você pega aí uma distribuidora de energia. É previsível, ela está lá distribuindo energia na cidade. A distribuidora trabalha nos grandes centros urbanos distribuindo energia para a população. Então ela está trabalhando. Então é meio previsível. Então são negócios que passam por momentos ruins. Por quê? Porque não tem uma previsibilidade. Para que a empresa elétrica vai pegar uma dívida grande se ela já sabe quanto vai faturar, se ela sabe mais ou menos quanto vai vender, se ela já sabe mais ou menos a receita, se ela já sabe mais ou menos o lucro? Para que ela vai pegar uma dívida? Ela pega uma dívida para crescer. Ah, não, a empresa vai crescer, ela vai fazer um investimento em transmissão, que ela ganhou um leilão. Aí sim. Só que ela fechou o investimento da dívida já sabendo a receita. Quando uma empresa de consumo fecha uma dívida, não tem previsibilidade de receita. A Cogna pode chegar lá, pegou uma dívida, comprou mais 3 faculdades e diminuiu o número de alunos. Veio a crise. E aí? Ela não tem essa previsibilidade. Ela sofre com ciclos econômicos. E quando sofre com o ciclo econômico, a empresa pega mais dívida. Como essas empresas não sofrem nos ciclos econômicos, tem uma previsibilidade nos lucros, ela consegue ser sustentável no longo prazo. Então você pega uma bolsa dando 40% e o setor elétrico dando 170%. E isso que eu não estou pegando as empresas individualmente, eu estou pegando o setor inteiro. Então, mesmo com empresas como Magazine Luiza no setor de consumo, empresas que subiram bastante, ainda assim você vê sofrendo para ganhar de um banco, de um setor financeiro, de uma energia elétrica no longo prazo. E quando você investe em ações, você quer ter retorno no longo prazo. Então você tem que investir em bons setores. Seguindo aqui, fundos imobiliários, IFIX. Não tem de 2011, tá? O IFIX aqui de 2013, então vou contar de 2013 até hoje. Dá mais ou menos aí 9 anos. 85% o retorno do IFIX, dos fundos imobiliários. Ou seja, você investir em imóveis, investir no segmento imobiliário no Brasil, deu um retorno do dobro da bolsa. Por quê? Porque você está investindo em tijolo, cimento, né? Claro que tem papéis aqui, tem dívidas, tem logística, tem laje, tem shopping, tem tudo aqui. Mas você está investindo em imóveis. Ou seja, tudo que tem mais previsibilidade e menos risco, os fundos imobiliários não podem se alavancar, tá? Eles não podem se alavancar. Ou seja, no momento de ciclo ruim, o que acontece? O ciclo ruim do fundo imobiliário acontece o quê? Você tem um inquilino que sai, aí você fica com um prédio vago. Esse é o momento ruim que você para de ter fluxo de caixa. Mas o seu imóvel, o seu ativo continua lá. Continua lá. O seu risco é se passar muitos anos com aquele espaço vago, a ponto de que o fluxo de caixa do fundo se prejudique.
Se isso acontecer, esse é o seu risco, ou seja, é algo muito menos cíclico. Existe risco e pode acontecer, mas é algo muito cíclico, é algo que não acontece com frequência. Então, existe uma previsibilidade maior. E como aqui a gente está falando de um índice, ele diversifica o risco, né? Porque está todos os fundos imobiliários aqui. Então, ele está diversificando o risco. Então, ele está bem diversificado aqui. Deixa eu ver se tem um IFIX-L aqui. Tem aqui. Ah, mas tem pouco tempo. Isso aqui são os fundos imobiliários, com mais liquidez, tá? Mas é um índice recente, não tem muitos dados, tá? E agora a gente vai aqui de materiais básicos. Vamos ver aqui desde 2011, materiais básicos. 140% materiais básicos. Então você tem aí no segmento de materiais básicos, Vale, minério de ferro, Gerdau, Usiminas, siderurgia, celulose, Klabin, Irani, Suzano, Ferbasa. Você vai aqui no material básico, Braskem, enfim. Então, materiais básicos, ou seja, commodity, né? Minério de ferro, commodity. Não só minério de ferro, celulose, minério de ferro, enfim, politeno, enfim. Então você vai falando aqui segmento de commodities. Então, quando você fala materiais básicos, a gente está indo em geral em commodities, e algumas commodities que a gente tem na nossa bolsa. Então está dando um resultado de 140%, bem próximo ali do mercado financeiro. Esse é um setor que é cíclico também. Por quê? Porque você vai ter momentos de commodity em baixa. Então você vai ter momentos que a celulose vai estar em baixa, você vai ter momentos que o dólar vai estar em baixa. Essas empresas são, na sua grande maioria, exportadoras. Então vão ter momentos que vai estar a celulose em baixa, vão ter momentos que o minério de ferro vão estar em baixa, enfim. Então é um setor também um pouco mais cíclico do que o consumo. Porém, ele tem um negócio mais estável, negócios são maiores, mais robustos, né? Quando o negócio é maior, quando o negócio é mais robusto, ele tem caixa, né, tem mais previsibilidade. Ainda assim, não é tão previsível quanto o setor elétrico ou como o setor financeiro. Mas ainda assim, é um setor um pouco mais robusto do que o setor de consumo. Por que ele é mais robusto ou não? Porque na sua grande maioria das empresas compostas por aqui, elas são empresas que vendem para o mercado externo também. Então, ela tem parte da sua receita no mercado interno e uma boa parte no mercado externo. Ou seja, está diversificada o seu público. Quando a faculdade está lá, só tem um aluno para comprar, só tem um brasileirinho aqui para comprar. Se não tem um brasileirinho para se matricular na faculdade, acabou. Se não tem um brasileirinho aqui para comprar o chocolate americanas, acabou. Se não tem um brasileirinho aqui para tomar cerveja, acabou. Nessas empresas, não. Muitas delas, a grande maioria, não todas, mas tem uma receita até muito mais em dólar do que em real. Então ela diversifica um pouco. E quando você está exportando, uma hora um país está exportando mais, outra hora um país diminui aqui, cresce no outro, enfim, você consegue ser um pouco mais equilibrado. Mas ainda assim, é um setor cíclico, mas como você pode ver, deu um resultado aí bem superior ao Ibovespa nos últimos 10 anos. Então, é um bom segmento, tem empresas robustas, tem empresas grandes e, como exporta bastante, acaba tendo um resultado bom e menos dependente do mercado interno, sendo menos vítima dos ciclos econômicos. Ainda assim, sofre com ciclos de queda do preço das commodities. Seguindo aqui, a gente tem aqui índice de dividendos, que envolvem várias empresas. O que tem mais aqui de segmento de setor? Bom, praticamente aqui a gente acabou os setores. Os setores da... Ah, não, tem o de utilidades básicas. O último setor aqui que a gente tem na Bovespa é o setor aqui de utilities, né? De utilidades básicas. Também não tem aqui de 2011. É um setor que deu 750% melhor retorno aí de todos os setores. Nossa, hein? Retorno bom pra caramba, hein? De utilidade. Até tô achando até demais. Eu acho que é o melhor setor, mas também acho que tá dando até demais. Pode ser que esse gráfico aqui tenha algum problema. Depois eu confiro isso. Mas enfim, o que a gente está falando aqui de utilidade básica? Todas as elétricas estão aqui. Então as elétricas estão aqui, as empresas de energia elétrica, além das empresas de saneamento. Ou seja, então elas englobam aqui tanto as elétricas como as empresas de saneamento básico. Ou seja, é coisa de utilidade. O que é que o povo precisa? O povo precisa de saneamento, o povo precisa de energia. Ou seja, é um setor, é um segmento totalmente anticíclico. É um setor que não sofre nada com ciclos. Saneamento para. Você para aí de usar o banheiro? Você para aí de usar pia? Você para de precisar de água? Não para.
Não importa se o Selic está 15 ou está 2, não importa se a inflação está 10 ou está 2, você continua utilizando água, você continua dando descarga, você continua utilizando energia elétrica. Então, é um segmento, é um setor que vive bem em todos os ciclos. E aqui, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, que vocês desenvolvam e consigam ter a ideia que eu quero passar aqui. A ideia que eu quero passar aqui, gente, é que eu mostrei para vocês vários ciclos, ou vários setores. E o que que tem esses setores, gente? O que que os melhores setores têm em comum? São segmentos que sobrevivem em qualquer ciclo de mercado. E esses são os melhores setores para você aplicar dinheiro. Se você vai procurar as ações mais populares da bolsa, a grande maioria dessas ações não estão lá. São empresas normalmente com problemas. Ou seja, o que é uma empresa com problema? Aquela empresa que não entrega resultado, que efetivamente tem algum problema e caiu bastante a sua ação, caiu bastante a sua cota. Por quê? Porque tem um problema. E o investidor fica naquela cabeça que vai voltar. É a Magalu. Magalu tá aqui, caiu de 28 para R$ 2, e o cara que compra Magalu, ele acha que vai voltar para 28, por isso que ele compra Magalu, por isso que chama atenção, porque a memória recente é pesada. Então era 2021 aqui, ó, tem um ano que a Magalu era R$ 28, R$ 20. Bateu 30? Não, o máximo foi 28. Então tinha um ano aqui que a Magalu tava lá. Só que o investidor vive da memória recente. E a memória recente é essa, né? Dos R$ 20 da Magalu. Não, mesmo que não vá para 20, vá para 10, eu ganho dinheiro. Essa é a cabeça do investidor. Eu compro a 2 e vendo a 10. A memória recente é muito presente para o investidor. Mas é um setor cíclico e que ela pode se complicar. A Magalu pode entrar num ciclo de baixa aí, pode entrar num ciclo de endividamento e que nunca consiga voltar ao que era antes. Eu não estou falando que isso vai acontecer. Para mim, a Magazine Luiza ainda é uma excelente empresa, mas é possível que ela entre no ciclo. Eu quero que vocês entendam também o seguinte, gente, que as empresas cíclicas, elas sofrem mais. Então ela sobe 100%, aí cai 50%, aí sobe 30%, aí cai 30%. Por quê? Porque elas são cíclicas. Então no momento de ciclo ruim, elas caem mesmo. E as empresas que têm uma previsibilidade maior do seu retorno, elétricas, financeira, saneamento básico, essas empresas, elas têm uma previsibilidade de receita que faz ela não cair tanto, tá? Então, se você pegar aqui nesse gráficozinho aqui está o lucro por ação da Magazine Luiza. A gente pode ver que o lucro por ação foi subindo, ou seja, o lucro da empresa foi subindo até 2020. 2020 caiu aqui por conta da Covid, então a gente entende que foi algo realmente que aconteceu, não é culpa da empresa. A empresa voltou a recuperar seus lucros para 2021, você vê que ela recuperou e continuou subindo, e depois caiu tudo, e seus lucros estão nos patamares de 2017, 2015, aqui mais ou menos. Então a empresa voltou para o lucro de 2017, 2015, mesmo um ano, 2 anos após a crise do Covid. Ou seja, ela não está entregando resultado porque está sofrendo com o ciclo. Se sofre com o ciclo, porrada na ação, não tem conversa. E pensar o seguinte, gente, a ação só cai 100%. Você comprou a ação a 20, ela pode ir para zero, você perde 100%. Mas a ação pode subir 1.000. A Magazine Luiza chegou a subir, portanto, se você comprasse em 2015, 10.000% subiu, absurdo. Quem comprou Magazine Luiza ganhou 500, ganhou 1.000%, a ação pode subir muito mais do que ela cai, né? Em termos percentuais, lógico. Então, você entrar numa ação cíclica é saber que vai tomar porrada uma hora. Ah, mas eu comprei no momento bom. Parabéns, que bom. Mas sabe que lá na frente vem a porrada. Porque no momento que ela estiver ruim, vai vir a porrada. Pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15. Uma hora vem a porrada no setor cíclico. Então eu prefiro ter ações, prefiro aportar ações em empresas menos cíclicas. Empresas mais confortáveis, empresas com maior previsibilidade. E esse é o objetivo dessa aula aqui, mostrar que você deve focar o seu dinheirinho suado em empresas mais estáveis, empresas com mais previsibilidade. Você não vai ver o guru de investimentos falando de Engie, de CMI, porque não tem graça. A empresa sobe todo ano 10%, 20%, não tem graça. O cara quer falar da porrada. Eu falei para você do que o jogo vive do barulho. O jogo vive fazendo zoada. Ele tem que te chamar atenção. Se ele não te chamar atenção, você não investe. Então o jogo, o sistema está te chamando atenção para os micos, para as coisas ruins, para as coisas cíclicas. Porque vai ter uma empresa que vai bombar como a Magalu.
Só que ganhou dinheiro quem comprou em 2017, 2015, 2018. Quem comprou em 2021 entrou pela zoada, pelo barulho e tá tomando fumo. Quem comprou em 2021, a ação tá caindo 90%. Tá tomando fumo. Por quê? Porque comprou uma ação cíclica em alta. Quem compra uma ação cíclica em alta tá assumindo o risco de tomar ferro na baixa. Porque vai ter um momento baixa. As elétricas, o financeiro vão ter baixas também. Não existe setor que não vai cair. Todos caem, todos vão dar prejuízo em algum momento. Toda hora alguma ação sua vai cair. A questão é que, como é um negócio mais estável, tende a voltar. Então, colocar aqui, sei lá, CEMIG. CEMIG passou momentos ruins aqui, ó, 2014, 15 de lado, ó. Momento ruim aqui da economia brasileira, momento ruim para ela. Olha como seu lucro caiu aqui, o lucro por ação caiu e depois recuperou, está nas máximas. Por quê? Porque é um setor mais fácil, mais previsível, tem que produzir energia, gente. Tem que rodar energia em Minas Gerais. Minas Gerais vai parar? Não, o CEMIG está lá para fornecer energia, ou seja, é uma coisa muito menos competitiva, tem barreira de entrada, é difícil competir, é menos cíclico, funciona toda vez. Então é um negócio com maior previsibilidade. Dá para perder dinheiro? Dá. O cara que comprou aqui em 2014 viu a ação caindo 70%. O cara ficou desesperado. Mas ele tem que estar tranquilo que ele comprou para longo prazo. E no longo prazo a ação saiu de R$ 1 e voltou lá para os seus 10, dando 400% de volta para ele. E isso é bolsa. Você investir em empresas mais sólidas pensando no longo prazo. Ah, vou comprar a Engie aqui, que é uma boa empresa. Tô vendo aqui, a Engie não caiu como a CEMIG, não teve um momento de baixa, mas teve um momento de baixa em 2016, caiu 30%, teve um momento de baixa aqui do Covid, caiu mais 30%. Você vê que cai menos. Por que cai menos a Engie? Porque é previsível o negócio. É empresa privada, tem menos problema ainda. A CEMIG tem mais problemas por conta do governo, a gente sabe como funciona. A Engie não, então ela é mais tranquila. Quando cai 30, cai 20, mas cai também. O lance é que é um negócio que tem maior previsibilidade. Então você tem a boa perspectiva que em 10 anos seu negócio continua lá. Agora, difícil apostar que em 10 anos a Magalu vai existir. Difícil apostar que em 10 anos a Melius vai existir, a Cash 3. Ah, a Cash virou uma febre. Virou uma febre a Cash. Por quê? Porque subiu 600% em um ano, ó, 600% de alta. Todo mundo quer. Quem não quer 600% de alta? Eu quero. Agora, a troco de quê? Quem garante que a Melius vai existir daqui a 10 anos? É muito mais garantido e conservador aplicar em Itaú, em Bradesco, em BB Seguridade, aplicar no Banco do Brasil, aplicar na Engie. É muito mais conservador, é muito mais seguro. Claro que também não existe a garantia que vai continuar, mas é muito mais provável que a gente veja a Engie daqui a 10 anos do que uma Cash 3, do que uma Melius. Porque é um negócio que pode sumir como foram as empresas do Telecom, que sumiram também. Então o investidor, ele entra sem entender do negócio, sem entender de previsibilidade, sem entender de lucro, sem entender de receita, só pela onda, pelo jogo, ó, o que eu falei do jogo, o sistema. O sistema vai fazer você comprar essa porcaria aqui lá em cima. E não vai fazer você comprar um, não. A zoada chega é do cara que tá lá em cima 10, a 11. É agora que vem a zoada. Olha, comprei aqui a Cash, subiu 100%, subiu 200%, você compra. Porque a zoada chega, o ruído chega em você, aí você compra. Vai tá comprando o quê? Quem garante isso aqui vai existir daqui a 10 anos, gente? Qual a previsibilidade disso? Amanhã entra um concorrente, amanhã muda uma tecnologia, muda tudo. Amanhã eu não quero mais isso de cashback, amanhã meu banco já me dá cashback direto, enfim. Tanta coisa a gente pode questionar desse negócio. Então compre um negócio que você consegue enxergar a necessidade dele em 10 anos. Me mostre como a gente não vai ter saneamento em 10 anos. Eu quero saber. Eu quero saber como a gente não vai ter saneamento em 10 anos. Ah, não, Alan, mas vai mudar. Sim, as coisas evoluem. As elétricas de 10 anos atrás estão mais evoluídas do que de hoje. Mas nós continuamos precisando de energia elétrica. Me mostre como a gente não vai precisar de energia elétrica. Me mostre como a gente não vai precisar de saneamento. Me mostre que a gente não vai precisar de banco para colocar dinheiro, para fazer transação financeira. Me mostre. Ah, não, vai ser o Bitcoin. Me mostre como em 10 anos não vai ser. Então é isso que eu quero ver. Eu quero ver o meu negócio 10 anos lá na frente funcionando. Então eu vejo que todo mundo vai precisar de crédito, de dinheiro, as empresas. Então os bancos vão continuar aí durante muito tempo. Ah, mas adapta. Muda o negócio, se adapta. Olha os bancos se adaptando aí ao Nubank,
ao Banco Inter, as novas tecnologias, os bancos digitais. Olha como os bancos estão se adaptando. Muda, se adapta e vai embora, porque é grande, porque é robusto. E se demora, vai lá e compra. Como foram vários bancos digitais que saíram comprando. O Bradesco foi comprando, tal, comprou e foi pegando. Não pegou esquecendo demais. O Nubank cresceu muito, o Nubank. Aí eles pegou e não conseguiram mais comprar, porque ficou grande demais. Mas os pequenos compraram vários. E é isso. Então o grande continua grande. Porque é um negócio que tem perspectiva, é um negócio que você consegue enxergar lá na frente. Eu não consigo enxergar meros lá na frente. Não interessa nem o preço. Não tô nem falando isso. Eu tô falando que eu não consigo enxergar esse negócio lá na frente. Então, quando você compra uma ação, tente ver se o setor, se o segmento é um segmento de futuro. Senão você está especulando, você está brincando com o seu dinheiro. Então, tá aqui, setor elétrico, setor de utilidades, desbancando tudo e sendo chato, sem graça. Porque investir não é para ter graça, é para acumular capital em ação boa, empresa boa. E aí, procure empresas, procure segmentos que você consegue enxergar daqui a 10 anos. Se você conseguir enxergar, vá lá, compra ação, estuda, analisa e vai embora. Mas os setores estão aqui. Financeiro, seguros, telecomunicação, elétrico. São vários segmentos que a gente vê que vai ser necessário durante vários anos. Agora, outros, é possível questionar se não vai ter concorrência, se não vai chegar, como é que vai ser, a barreira de entrada, tudo isso importa. Então, os melhores segmentos estão aí, gente. Já foi explicado para vocês, está claro. E espero que vocês tenham pegado a mensagem. Nosso dinheirinho suado não pode ser jogado na sorte. Investir na cash, por exemplo, pode dar muito dinheiro. Eu não faço a menor ideia. Mas para mim vai ser muito mais sorte especulativo do que habilidade, do que pensamento de longo prazo, do que o investimento para dar certo. Então, eu não sei se a cash vai virar o jogo, vai dar lucro e vai ser uma mega empresa no que vem ou daqui a 10 anos. Eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu invisto meu dinheiro para dar certo. E investir meu dinheiro para dar certo, isso aqui já se comprovou que funciona ao longo do tempo. Isso aqui que está na tela de vocês. Investir em energia elétrica, investir em banco ao longo do tempo, sempre se mostrou valor. Sempre mostrou que gerar caixa, independente de juros altos, inflação que for, não importa. E é isso que eu busco com o meu dinheiro. Eu não busco dar uma tacada, eu busco dar certo. E para dar certo, eu invisto nessas coisas que são mais sem graças, que não tem tanta gracinha aí, que não tem gente fazendo zoada, que não tem gente fazendo propaganda. Eu quero estar no silêncio mesmo. Eu quero estar fora do sistema. Eu quero ganhar dinheiro com o sistema, não tem que estar fora. Eu estar dentro dele, o dinheiro, o sistema que vai ganhar dinheiro comigo, tá? Bom, então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que você tenha entendido a base. É muito importante vocês entenderem o que eu falei aqui sobre segmento, sobre o jogo, sobre o sistema. É bem importante vocês entenderem para saírem dessas armadilhas, para saírem da sardinhada. O sardinhão tá lá. Compra cash, compra outra coisa. Isso aqui vai bombar, não sei o que. Isso aí é só furada, gente, só ruído. Se você não encontrar uma empresa que você consegue enxergar um negócio em 10 anos, você não deve comprar essa ação. E quando você olha isso, você vai ficar preso em alguns setores, né? Claro que você pode ter uma visão de uma outra coisa, enfim. Isso aí, cada um vai fazer sua análise. Mas você, quando se prende a setores mais seguros, com maior previsibilidade, você tem mais chance de dar certo. Como eu falo, eu invisto para dar certo e é assim que eu ensino meus alunos. Investir para dar certo. O seu dinheiro não pode ser utilizado para brincadeira, para sorte. Isso aqui não é cassino. Isso aqui é investimento. É investir em empresas que vão gerar caixa ao longo de 10, 20, 30 anos. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Ficou alguma dúvida, só colocar aqui, meus alunos, que eu vou responder pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.